Paz do Senhor, amados. Amém? Glória a Deus, que bom que você está aqui nessa noite. É uma noite diferente para nós, talvez para vocês também. Para nós é uma novidade em tudo isso, mas nós estamos confiantes naquilo que o Senhor tem a passar para nós. Amém? Para nós todos como casais, como família, e eu tenho certeza que Deus tem algo maravilhoso para nós nessa noite. Amém? Eu vou pedir para que você fique em pé rapidinho, a gente vai fazer uma oração e depois nós já vamos dar início aqui à nossa palestra. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus nós queremos te agradecer, Pai. Te agradecer por este momento, te agradecer, meu Pai, pela oportunidade que o Senhor está nos dando aqui nessa noite. Clamo a Ti, Senhor, que nessa noite o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha falar com cada um de nós, que o Senhor venha, meu Pai, através do Teu Santo Espírito, ministrar, Pai, aos nossos corações. Aqui, Pai, tem casais, Senhor, seus filhos, Pai, que necessitam ouvir uma palavra do Senhor, que estão buscando um aperfeiçoamento em seu casamento. Alguns talvez estão buscando, meu Pai, uma mudança, estão buscando uma melhora, mas todos nós, Pai, estamos aqui porque nós precisamos do Senhor e nós clamamos que o Teu Espírito Santo fale conosco. Te peço que o Senhor esteja abençoando não somente esse dia, Senhor, mas todas as outras palestras que virão. Abençoe os ministrantes, Pai, abençoe a cada um que aqui participar. É o que nós te clamamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. É meio estranho a gente começar um trabalho, ser um louvor e tal, mas hoje é uma palestra, a gente queria tirar um pouquinho essa ideia de culto, tá? Então nós vamos já direcionar para a palestra. Então pode se sentar, fique bem à vontade. Eu vou pedir para que todos que puderem ficar perto dos seus namoradinhos aí. Viu, pastora Regina? Só a Fátima que vai ficar lá no fundão. Amém, queridos? Então hoje nós estamos dando início a esse trabalho, esse projeto que Deus colocou em nossos corações, de estar ministrando para os casais. Esse mês de junho, mês do Dia dos Namorados, muitas igrejas estão fazendo hoje jantares, durante esse mês vão ter trabalho com os casais e a gente não podia ser diferente e a gente queria fazer algo mais completo para a igreja, tá? Então Deus colocou no nosso coração da gente fazer o mês inteiro com essas palestras para casais. O que é importante nessas palestras? Tem gente que acha que vai numa palestra de casal quem está passando por problema no seu casamento, ou quem está com dificuldade com o seu cônjuge, para quem está passando por um momento de tribulação dentro do seu relacionamento, mas esse tipo de trabalho não é só para isso. Talvez você tenha uma vida maravilhosa com o seu cônjuge, mas tudo aquilo que nós aprendemos do Senhor, nós podemos usar para melhorar, não só o nosso relacionamento em casa, nosso relacionamento com nossa família, com os nossos filhos, mas também para orientar aqueles que necessitam. Talvez você com o seu cônjuge tenha um relacionamento maravilhoso, só que existem pessoas ao seu redor que talvez estejam passando por uma dificuldade. E talvez o que você vai ouvir aqui hoje e nas próximas semanas vão te ajudar a ajudar essas pessoas. Amém? Antes de nós começarmos mesmo com a ministração, eu quero falar um pouquinho sobre o trabalho. Deixa você me ajudar aqui. Isso. Nós vamos falar bastante sobre casamento, né? Compreensão, diálogo, altruísmo, amor, romantismo, respeito, confiança, transparência e perdão. Como eu disse para vocês, nós vamos ter várias ministrações, né? Durante esses 3 finais de semana. E eu vou passar para vocês o que vem por aí. Dia 15, que é sábado que vem, tá? O tema vai ser gerenciando conflitos, onde nós vamos ter, que hoje está difícil aqui, a importância da comunicação. Passa para cá, meu bem. Obrigado, querido. A importância da comunicação, a arte do perdão. Vamos funcionar aqui. Tá difícil. Aí, lidando com as diferenças. Quem vai estar ministrando para a gente é o pastor Luciano e a pastora Cristiane Godoy, da Deus Vivo, lá de Jardim Santo Amaro. Tira a luz um pouquinho para a gente aí. Obrigado.
No próximo final de semana, tá difícil hoje, hein, pessoal? Dia 22/6, servindo juntos, missão e propósito como casal. Vamos ser abordados os temas: fortalecendo a fé em casal, criando um legado, papel do marido e da esposa segundo a Bíblia. Quem vai estar ministrando é o nosso querido pastor Jurandir Brizola, pastor presidente ali da Deus Vivo Central. E no dia dia 29 nós vamos ter um jantar lá no restaurante Casarão. O investimento é de R$ 66,00 por casal, mais o valor das bebidas, tá? Por que a gente colocou dessa forma? Nós queríamos que o jantar fosse num dia separado. Por quê? Porque aqueles que não puderem, por algum motivo, por questão financeira, por questão de trabalho, por qualquer motivo, não puderem ir, vocês vão poder participar da palestra, tá? As palestras são mais importantes. O jantar é apenas um momento para a gente fazer uma confraternização, para a gente descontrair, para você tirar um pouquinho a sua Rebeca de casa, para você, esposa, não ter que cozinhar nesse dia, para você sair com o seu marido, para ter um momento agradável, tá? O valor de R$ 66,00 é só a comida, tá? Já está incluso ali os 10% que o restaurante cobra, e mais a bebida. Por que eu não coloquei um valor redondo já? Porque cada um vai tomar uma coisa. Tem gente que vai tomar uma água, tem gente que vai tomar um refrigerante, né? Então vai ficar a seu critério. E aí é cobrado à parte, tá? Mas nós fomos lá essa semana, eu, a Cristina, o pastor Davai, a pastora Fátima, nós fomos lá semana passada, né? Nós fomos lá semana passada para conhecer, para ver se era bacana mesmo. E não passou muito disso não, né, pastor? O casal deu em torno ali de uns 70 e pouquinho, 77, 78, não vai chegar a R$ 80,00, queridos. Isso você pode pagar lá com cartão da forma que você quiser, tá? Mas como eu disse, o jantar é opcional, você não é obrigado a participar do jantar, tá? Se for, bacana. Se não der para ir, não tem problema, participe das palestras, que é o mais importante. O ambiente lá é bem familiar, é um ambiente agradável. Eu não sei se alguém mais conhece, a gente foi justamente para conhecer lá. Não tem bagunça, não tem música alta, não tem nada disso. É um ambiente bem familiar, é bem gostoso, é comida muito boa, né, pastor? A gente chegou a passar ruim lá, né? Que comemos. Mas você vai comer à vontade lá e vai ser bênção na vida de todo mundo. Amém? E, pastor, se não passar aí, me ajuda aí. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre construindo uma base sólida. Vamos falar sobre amor e respeito. Vamos falar sobre a chama da intimidade. Vamos falar sobre romantismo. Olha que fofo. E quem vai ministrar é o casal mais fofo que tem na Deus Vivo. Eu e minha namorada Cristina, lá da Deus Vivo, Zona Norte. Nós vamos estar aqui passando um pouquinho para vocês. Amém? Para quem não nos conhece, tem visitante aqui, tem gente que entrou na igreja depois. Passar uma breve história aí da minha namorada. Nós estamos no Ministério de Deus Vivo há 25 anos, é bastante tempo. Nós servimos como pastores auxiliares aqui na Zona Norte já tem 2 anos, quase 2 anos, né, professor? Vai fazer 2 anos agora, no final do ano. Vai. Um de nós tem 45 anos. Não quer nem passar a outra, olha. E a outra tem menos que isso. Por favor, pastor, se der aí eu te agradeço, porque aqui está difícil. E a outra tem menos que isso, não vou falar quanto. Nós estamos juntos há 24 anos. Pode passar, pastor. Casados, olha que fofinho, gente. Olha, ele tinha cabelo ainda. Que coisa linda. Tinha menos bochecha também. Casados há 20 anos, pais da Manu e do Rafão. A Manu é minha escritora, minha artista, e o Rafão é meu jogador caro. Então, em resumo, nós somos uma família simples, feliz e abençoada por Deus. Amém, queridos? Para quem não nos conhecia, estão nos conhecendo. Depois eu dou o número do meu Pix para você que quiser contribuir com a gente, pelo nosso ministério, pela nossa família. E agora nós vamos falar sobre amor e respeito, e eu passo a palavra para minha digníssima esposa, que vai estar falando para vocês sobre esse assunto. Amém, queridos? Deus abençoe vocês. Amém, igreja, graça e paz. Todos bem? Amém.
Estamos felizes por hoje. Confesso para vocês que é um momento desafiador para nós. A gente trabalha com família já há bastante tempo, aconselhamento há um tempo já. Mas é a primeira vez que a gente está ministrando diretamente para casais. A gente está meio perdido aqui no púlpito ainda, esbarrando um no outro, né? Mas assim, vocês vão nos ajudar a ministrar hoje, tá bom? A gente quer ter uma conversa, né, com vocês, trazendo alguns pontos que nós consideramos bem importantes num relacionamento, num casamento, num matrimônio. Porque a verdade, igreja, é que o casamento não vem com um manual, né? Igual a maternidade, paternidade, também não. É tudo muito desafiador, os ciclos, as fases da vida que nós vamos enfrentando, tudo que é novo é desafiador, principalmente quando não vem com manual de instrução. Então, graças a Deus que hoje nós temos muitos meios acessíveis, muitas ferramentas disponíveis, muita informação, muito conhecimento que a gente pode buscar para colocar em prática, para que essa missão que nós escolhemos viver, que é o casamento, que é uma vida a dois, seja desenvolvido com muita excelência, né, com muita leveza e trazendo felicidade para ambas as partes. Talvez você, conversando com pessoas mais velhas, né, pais, avós, e você já ouviu falar sobre que os casamentos de hoje não são como os casamentos de antigamente, que os relacionamentos de hoje já são bem diferentes do que era antigamente e tal. Já ouviram esse tipo de conversa? Tiveram oportunidade de conhecer a história da família de vocês? Quem já teve? Isso é muito comum nós ouvirmos, sim ou não? Que os relacionamentos antigamente que eram bons, os casamentos eram bons. Mas vocês já pararam para analisar que na época que nós estamos vivendo, nós temos muito mais ferramentas para desenvolver um casamento muito melhor do que eles viveram naquela época? Porque se você for entender a história da sua família, conversando com seus pais, seus avós, seus tios, o que vocês ouviam falar sobre os relacionamentos antigamente? Eram casamentos duradouros, não era? Eles não casavam para separar, era muito raro acontecer um divórcio antigamente, né? Sim ou não? Mas vocês consideram que os relacionamentos de antigamente eram realmente relacionamentos felizes? Por muitas histórias que nós ouvimos, que eu tenho na minha família, eram relacionamentos que não tiveram divórcios. Os meus tios, os meus avós, os meus pais. Mas muitos deles não foram relacionamentos felizes. Havia sim muito respeito em relação da esposa com o esposo, mas não eram relacionamentos que havia companheirismo, diálogo, aquela coisa de altruísmo, havia muita submissão, né, da esposa com o marido, mas havia também um posicionamento do marido que era muito autoritário em cima da esposa e dos filhos. Então, eu entendo, através das histórias que eu conheci, que os relacionamentos anteriormente, que nós, né, falamos aqui, eram relacionamentos que não eram tão saudáveis como hoje nós temos a oportunidade de transformar. Amém? Então nós vemos que a cada dia nós temos ferramentas, nós temos conhecimento, informação para transformar o nosso relacionamento, a nossa família, sempre melhor. Amém? Então é isso que a gente quer colocar para vocês aqui hoje, alguns pontos, né, que nós consideramos fundamentais. Mas antes da gente entrar nessa função, nesse assunto, de amor e respeito, eu quero só trazer um pouquinho mais a consciência de vocês sobre o que é casamento. Pastor, se o pastor puder colocar de novo para mim aquela primeira imagem que está as palavras lá, do casamento no meio, deixar aquilo lá só um pouquinho para mim. O casamento nós precisamos entender que é um vínculo muito importante diante dos homens e diante de Deus. Mas atualmente a gente tem visto um vínculo que está sendo banalizado. O casamento está sendo algo descartável. Para vocês terem uma ideia, eu estava lendo um artigo sobre países que estão colocando em pauta de leis que eles vão transformar contratos temporários de casamento, né, em um nome que eles estão colocando lá, acho que é casamento renovável. Porque o índice de divórcio está tão grande nesses países que, vocês sabem, a Gabi que trabalha com advocacia, que é demorado esses processos, hoje em dia é um pouquinho mais rápido e é custoso. Então esses países, para agilizar e para diminuir o custo, o que eles estão fazendo? Contratos que a cada 2 anos o casal vai lá, conversa com o juiz para ver se vai renovar a aliança ou se vai desfazer ali na hora.
Então, a cada 2 anos, eles vão lá e decidem se vão continuar ou se vão permanecer. Ali eles já decidem como que vai ser a guarda dos filhos, como que vai ser a questão da pensão das crianças. Gente, olha a loucura que nós estamos vivendo na atualidade, em relação a esse vínculo matrimonial. Como tem sido banalizado. E nós precisamos entender a importância, né, a relevância que tem o casamento diante dos homens e diante de Deus. Pelo menos diante dos homens era para ser, né? Mas, segundo a lei, casamento é a união entre 2 pessoas que estabelecem comunhão plena de vida, totalidade, né? Comunhão em totalidade, com base na igualdade de direitos e deveres. Amém, irmãos? Irmãos, os irmãos estão aí? Igualdade de direitos e deveres, hein, ó. Brincadeira, irmãos. E casamento segundo a Bíblia. Nós precisamos entender que o casamento é uma instituição estabelecida por Deus para o cumprimento de um propósito. Às vezes a gente não se dá conta dessa importância. E qual propósito é esse que nós podemos falar sobre essa instituição que o Senhor estabeleceu? O casamento, ele é o padrão de amor, compromisso, fidelidade e cuidado. Reflexos que a Bíblia nos traz, né, que são fidedignos da graça, do amor de Deus para com o seu povo. O apóstolo Paulo, em Efésios 5,32, ele frisa bem que a união matrimonial, ela é uma figura do grande mistério que é Cristo e a igreja. Desde o início, Deus pretendia que a união matrimonial fosse abençoada e completa. Quando Ele criou, quando Ele desejou, quando Ele arquitetou essa união entre homem e mulher, Ele queria que fosse completa, que fosse plena, que fosse feliz. De repente Ele cria então um homem lá, Ele resolve fazer o homem à sua imagem e semelhança. Suas características físicas, com a capacidade de amar, de cuidar, de criar um ser inteligente e relacionável. Ele termina toda a criação, termina ali, coloca o jardim no Éden, termina a vegetação, os animais, cria o homem. Ele termina todo o processo de criação. E aí ele olha para o homem, ele sente, ele vê que está faltando alguma coisa. E aí ele olha para o homem e fala, eu preciso fazer uma auxiliadora para ele, vou fazer a mulher. Foi somente na criação da mulher que Deus encerrou o processo de criação. Eu entendo que Deus olhou para o homem, tão sozinho, abandonado, e ele disse assim, eu preciso fazer uma mulher para ajudar ele. A espécie não vai resistir a um resfriado. Brincadeira, irmãos? Só que não, é verdade. Mas aí o vínculo, né, do casamento, ele é tão sagrado que Deus estabelece em Gênesis. Ele disse assim, olha, a importância que nós precisamos entender do casamento e alguns vínculos que nós precisamos desfazer para que esse novo vínculo se concretize. Amém? O Senhor diz assim, você agora vai deixar seu pai, a sua mãe e vai se unir agora à sua mulher. Então vocês vão se tornar agora uma só carne. Então o homem e a mulher, quando decide se unir, ele precisa deixar essa instituição primária, que é a família, pai, mãe, irmãos, para constituir uma nova relação com a sua esposa. Então vínculos às vezes precisam ser desfeitos para que esse novo vínculo se concretize. Amém? Depois nós vamos chegar no finalzinho falando sobre isso. E Jesus, ele, em Mateus 19, ele reforça esse versículo de Gênesis. E ainda ele acrescenta dizendo assim, portanto, o que Deus estabeleceu, o que Deus uniu, não separe o homem, não deve separar o homem. Então é algo muito sagrado, é algo muito sério, que nós precisamos reforçar na nossa mente a importância desta aliança, desse relacionamento, desse vínculo tão poderoso que o Senhor nos instituiu. E além desse propósito de modelo que o Senhor nos estabelece através de Cristo e a igreja, Deus instituiu o casamento também para nos trazer o bem-estar. Ele nos fez seres emocionais, físicos, espirituais, mas emocionais. Ele sabia que nós teríamos desejos e necessidades humanas. Então Ele fez para que nós também pudéssemos desfrutar e fôssemos satisfeitos um no outro através dessa relação conjugal, porque a união do casal ela envolve um senso de amor e de pertencimento por meio de uma conexão física e emocional, que é a intimidade. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre isso.
Porque o casamento ele é uma junção de duas pessoas imperfeitas, com personalidades diferentes, histórias diferentes, culturas diferentes, que estão se unindo, né, para se tornar uma só carne, que tem as suas próprias vontades e que precisam se permitir ser aperfeiçoadas em Cristo. Eu estava lendo um artigo sobre uma terapeuta, uma psicóloga que trabalha só na área de casais, e ela estava falando assim que o que ela mais atende no consultório dela são casais que têm problemas em relação ao seu companheiro, no sentido assim, de que nós, seres humanos, nós idealizamos muitos sonhos, muitos projetos, muitas coisas. Quando a gente vai casar, a gente já projeta isso na nossa mente e a gente coloca muita expectativa no futuro e na vida da outra pessoa. Porque a gente acha que quando a gente casar, a outra pessoa vai cumprir tudo aquilo que a gente idealizou. E às vezes ela faz um contrato dentro da mente dela com o seu cônjuge, que o cônjuge não está sabendo desse contrato. Vocês entendem? Mulher muito mais, né? Homem acho que nem tanto, mas mulher. E esse contrato imaginário que ela tem na mente não vai dar certo. Porque é algo que ela não expressou, ela não conversou com o seu cônjuge sobre esse contrato. É algo só dela. E as expectativas, às vezes, vão ser frustradas. Porque isso não vai acontecer. Ela está colocando expectativa no outro em relação àquilo que ela idealizou. E muitas vezes essas coisas não vão acontecer, não vai dar certo, não vai fluir, não vai para frente. E é onde entram as frustrações, as insatisfações, né? E as frustrações dentro do casamento, porque não estão vivendo uma vida de amor mútuo. É uma idealização individual que o cônjuge não sabe o que está acontecendo. E muitos casamentos são desfeitos por causa disso. Isso é o que a psicologia nos aponta. Mas nós entendemos que muitas causas estão sendo motivos, né? Estão acontecendo aí para que haja tantos divórcios, né? E, infelizmente tem acontecido muito no nosso meio cristão. O número tem aumentado cada vez mais, né? Um tempo que nós temos de tanto conhecimento, tanta ferramenta, e ainda assim, infelizmente, tem aumentado muito o número de divórcios no meio cristão. Então nós precisamos rever algumas coisas, o que é que está faltando, né, no meio cristão, para que esse número diminua. O que nós precisamos fazer, como nós precisamos trabalhar como igreja, né, para que esse número diminua, porque não está normal. Nós entendemos que há um poder espiritual muito forte, né, em relação aos casamentos, às famílias, sim, há. Mas há muitas coisas, muitos conflitos que entre nós podemos resolver. É que às vezes nós não queremos ceder, né? Nós não queremos dar o braço a torcer muitas vezes. Às vezes a gente tem dificuldade de pedir ajuda a conselheiros, a pastores, a pessoas que tenham sempre um conselho de sabedoria para nos ajudar nessa área. Então, algumas coisas que nós precisamos rever e aperfeiçoar no nosso casamento. Se o teu casamento está bom, tenho certeza que ele pode melhorar. Nós somos seres humanos que estamos em contínuo processo de desenvolvimento, sim ou não? Então, tudo nós podemos melhorar. Se você está casado há 10 anos, há 15, há 20, há 30, sempre há oportunidade de melhoria. E nós precisamos buscar essas oportunidades. Nós entendemos que o plano de Deus para o casamento era para ser eterno, né? Era para ser um elo perfeito, puro, e que fosse para a eternidade. Mas nós sabemos que, infelizmente, um ato de desobediência, lá no Éden, que aconteceu, e destruiu todo esse plano perfeito do Senhor. Vocês sabem, a questão da queda do homem. E nós entendemos que com essa queda, o amor, ágape, a essência do amor de Deus para o ser humano, ele foi diluído. Hoje nós vemos que o amor, ele está egoísta. Ele não está mais no seu sentido original que era para ser. O amor está sendo dissolvido, diluído, trocado. Nós vemos amores egoístas, como nós vemos lá em 2 Timóteo 3,11, né, que Paulo fala sobre algumas características hoje do homem. O homem, ele é amante de si mesmo. O homem hoje, ele é orgulhoso, ele é infiel, ele é traidor, ele é presunçoso. Né? A nossa carne, as nossas necessidades humanas nos levam a esse lugar de desobediência. Hoje nós precisamos completamente da graça de Deus para fazer com que nosso casamento dê certo, para fazer com que a nossa relação dê certo e que nós possamos caminhar em amor, igreja. Nós precisamos voltar à essência desse amor que era estabelecido lá no Éden. E só no Senhor nós vamos encontrar essa essência. O amor hoje tem se esfriado muito.
não só em relação ao Senhor, à igreja, a parte espiritual, mas o amor de uma forma geral, uns com os outros, com seus cônjuges, com seus filhos. Tantas coisas que nós temos visto, sabe, relacionamentos tão superficiais, porque o amor não está mais como era para si. Não está na sua forma natural, não está mais na sua essência. Hoje nós precisamos desse favor e dessa graça de Deus para nós voltarmos a essa essência. O amor, ele é disponibilizado para nós através do Senhor. O Senhor nos deu essa ferramenta tão poderosa, porque Ele é o próprio amor. E nós precisamos saber como buscar nessa fonte. E às vezes a gente vai conversando com as pessoas e a gente vê como está sendo cada vez mais difícil trabalhar sobre esse assunto. Mas a boa notícia é que Deus continua sendo o maior interessado em reconstruir, em restaurar, em refazer o seu casamento. Não é porque houve essa queda, não é porque houve essa quebra de princípio lá no Éden, que o Senhor deixou o casamento e a união de lado. O Senhor, Ele continua sendo o principal interessado em restaurar, em reconstruir o seu casamento, a sua vida, a sua família. Para vocês entenderem a importância do casamento e como o Senhor zela por essa instituição. Vocês sabem me dizer qual foi o primeiro milagre que Jesus operou? No casamento. Não foi em vão, não foi à toa, não foi aleatório. O Senhor quis nos trazer uma mensagem através daquele milagre. O Senhor, Ele sempre vai proporcionar um vinho novo para a tua vida. O Senhor sempre vai ter algo novo para o teu casamento, para a tua família, para o teu relacionamento. Busque na fonte, busque no Senhor. Eu tenho certeza que você vai viver algo extraordinário da parte de Deus na tua vida, no teu casamento. E nós vamos entrar ali bem rapidinho, no construindo então uma base sólida. Depois você vai ler lá o seu... Pode colocar para mim, por favor, pastor, o primeiro banner lá do Construindo a Base. Depois você vai ler na sua casa sobre Mateus 7:24, que fala sobre o alicerce, né, o fundamento que é construído sobre a rocha e o fundamento que é construído sobre a areia. Nós entendemos que Jesus é o nosso maior alicerce. Ele é o fundamento de todas as coisas. Então, essa parte espiritual, não vamos entrar muito agora. Depois vai ser tratado nos outros encontros. Mas nós entendemos que a base do espiritual na vida de vocês também é um fundamento. Orem juntos, busquem juntos, leiam a palavra juntos, façam devocionais juntos. Estejam juntos, caminhem juntos espiritualmente. Isso é fundamental para que o casamento de vocês seja desenvolvido de uma forma muito saudável. Jesus, o maior alicerce, mas esses dois alicerces que eu quero falar com vocês aqui sobre amor e respeito são essenciais para que o seu casamento seja desenvolvido com maturidade. Aqueles que trabalham com casais, que já têm mais experiência na área, pode reforçar o que eu estou dizendo para vocês, que muitos deles, a questão maior que tem pegado é quando você chega para aconselhar, para conversar com o casal, abordar, a maior queixa é: o amor acabou, o respeito acabou. Como que nós acabamos com algo que não pode ser acabado? O amor não acabou. O amor não é sentimento, irmãos. Eu quero que vocês frisem muito isso na mente de vocês. Se o pastor puder... já está aqui. Amor não é sentimento. Sentimento é volúvel. Tudo que é sentimento é emoção. Nós não podemos firmar o nosso casamento, o nosso relacionamento em cima de emoções, em cima de sentimentos. Amor não é sentimento. Amor é uma escolha. Amor é decisivo, é algo que você escolhe, é o que você decide viver. Eu não sinto de amar, eu decido amar. Amém? Então é isso que nós precisamos entender. O amor não acaba. O que acaba é o quê? A vontade de amar. A vontade de investir no casamento, no outro, no cônjuge. O que acaba é a dedicação, a falta de tempo, a impaciência. O que acaba é o investimento. É a falta de cultivo desse amor. O amor, ele fica ali escondidinho, mas ele não acabou. Acaba às vezes a vontade de trabalhar sobre ele. Então nós precisamos reacender essa chama do verdadeiro amor. Eu não estou dizendo para você desse amor louco que a gente sente quando a gente se apaixona, a gente conhece a pessoa e a gente está naquela paixão extravagante. Não. Nós vamos falar sobre um pouco de romantismo no final, mas eu estou dizendo para você da essência do amor em si. Esse amor altruísta, esse amor cuidadoso, esse amor que decide amar, que decide cuidar, que decide ficar, independente da circunstância.
O verdadeiro amor que Deus quer para um relacionamento saudável é o amor que fica quando vem as tempestades. É o amor que fica quando a idade chega, quando o tempo vem e a beleza vai embora. O verdadeiro amor que Deus tem para o relacionamento, que nós precisamos começar a desenvolver isso, é aquele que fica independente da situação. Porque às vezes nós vemos relacionamentos aí muito alicerçados nessa questão de emoção, de sentimento, e aí vem as dificuldades, o amor acaba. Que amor é esse que acaba diante das situações, das circunstâncias? Se as circunstâncias estão bem, eu estou amando. Se as circunstâncias estão ruins, eu não estou amando. Nós precisamos entender que amor é uma decisão, é uma escolha. Nós precisamos analisar a nossa vida, o nosso relacionamento, para ver qual lugar que o amor está tomando na nossa vida. O que nós fizemos com o amor quando nós conhecemos o nosso cônjuge lá, aquele amor, né, gostoso, que você desejava estar perto, que você desejava cuidar, que você desejava fazer uma comida gostosa. No começo do casamento, né, os meninos que vão casar agora, no começo é tudo gostoso, é tudo love, é tudo amor, não é? Claro que vai vir os desafios ali, mas no começo é tudo mais fácil, porque o amor é a base deles ali. Só que começa a vir a rotina, começa a vir, às vezes, o desgaste do dia a dia, né? E aquele amor, muitos entendem que esse amor se acaba, mas não, que acaba é a vontade de cultivar. O que acaba é a falta de interesse, né? De nós colocarmos mais chama nesse amor para que ele continue vivo. Porque o amor, ele é a base de todas as coisas. Quando eu decido amar, eu decido também respeitar, honrar, cuidar, compreender. O amor me faz me colocar no lugar do outro para entender o que está acontecendo com o outro. Porque as discussões muitas vezes acontecem, os conflitos acontecem porque nós não estamos entendendo o que o outro está passando. O amor nos faz nos colocar no lugar do outro. Talvez uns entendem como empatia, mas eu digo mais para vocês que é um amor altruísta. Um amor que ele se preocupa com o que está acontecendo com o outro. Porque às vezes as dificuldades vêm e nós olhamos para as folhas, nós olhamos para os frutos, nós olhamos ali para os galhos. Mas toda dificuldade, todo conflito, casal, você tem que entender que tem uma raiz. Existe uma raiz por trás de tudo aquilo que está acontecendo. E às vezes o amor, como nós temos aí entendido, né, como sentimento, vai se esfriando e nós vamos olhando só para os galhos, para as folhas, para o que está acontecendo ali visivelmente. Mas o amor verdadeiro que vem de Deus nos faz abordar as raízes, as causas, as situações profundas. E quando nós amamos e nos colocamos no lugar do outro, nós entendemos que nós precisamos ajudar esse outro. Entende? Porque às vezes a gente casa no intuito, eu casei para ser feliz. Amém. O Senhor tem isso para nós. Mas a verdadeira felicidade, o verdadeiro amor é aquele que faz o outro feliz. Que tem a intenção de fazer o outro feliz. Esse é o amor que Deus quer para nós. O amor que Deus demonstrou através de Cristo na cruz. Ele entregou o seu Filho em favor de nós, sendo pecadores. Isso é um favor altruísta. É um amor altruísta que se preocupa no bem-estar do outro e não de si próprio. Amém? Vocês estão comigo? Glória a Deus. O objetivo do casamento é estabelecer esse amor doador, né? Que sempre busca o bem do outro. Em Colossenses 3,14, Paulo diz assim, que acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito, que é o que une perfeitamente todas as coisas. Acima de todo alicerce que nós vamos trabalhar aqui, o amor é o que vai prevalecer. Esse amor maduro, esse amor ágape, esse amor de Deus, esse amor de início, de essência, né? Esse amor original que foi implantado lá no Éden, que nós possamos aprender a desenvolver esse amor nos nossos relacionamentos, dentro da nossa casa, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos. E a questão do respeito, eu quero trazer para vocês aqui, que a Bíblia fala muito sobre respeito. Alguns versículos aqui em Romanos 12:10, prefiram dar honra aos outros do que a si próprio. Hebreus 13:14, o casamento deve ser honrado por todos. 1 Pedro 2,17, tratem todos com o devido respeito ou honra. No dicionário, respeito é ato de consideração, atenção, gentileza e honra.
a questão da honra, nós precisamos estar muito atentas, principalmente nós mulheres. Porque a Bíblia, ela é muito específica em os deveres dos homens e das mulheres. Mas assim, o homem ele precisa honrar e amar a sua esposa, e a esposa precisa honrar e amar o seu esposo, amém? Mas Paulo ele deixa algo muito específico em relação à honra, em relação a respeito, em relação a amor. Ele diz assim: maridos, vocês precisam amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Agora, quando ele se refere à esposa, ele diz: esposa, vocês precisam ser submissas, vocês precisam honrar, vocês precisam respeitar o seu esposo. Vocês entendem a diferença? O principal objetivo de Paulo ali aconselhando o esposo a amar a sua esposa e a esposa a honrar o seu esposo. Qual que é a diferença? A diferença está na característica da mulher e do homem, que são diferentes. A mulher ela é um ser sensível, emocional. Então, a demonstração de amor para ela é o que? A proteção, é o cuidado, são palavras de afirmação. Para o homem, né, o ego dele, a honra dele, né, é muito mais importante às vezes do que uma demonstração de carinho ali através de palavras ou de presentes. Então a personalidade do homem e da mulher é diferente, então por isso que Paulo foi muito específico. O homem, ele se prende muito à sua honra, né? E a mulher muito mais aos seus sentimentos. Então por isso que o homem ame a sua esposa, claro que respeite e honre também, mas a mulher é mais devido ao respeito e à honra ao seu esposo. Isso é muito importante, nós entendemos essa diferença. E a questão de respeito, irmãos, eu falo muito isso porque às vezes os homens são negligentes em relação à esposa, com essa questão de demonstração de amor, né? Porque a demonstração de amor não é só através de palavras, mas é atitudes, são gestos. A mulher precisa disso, ela precisa sentir e saber que ela está sendo amada, cuidada, valorizada. E o homem, ele precisa saber que ele está sendo honrado, respeitado, dignificado. E às vezes a gente se perde um pouquinho nesse processo. Porque às vezes, eu não sei se vocês tiveram essa experiência entre vocês, ou se vocês conheceram casais assim, mas casais que às vezes a esposa desonra demais o marido em público. Às vezes numa discussão, às vezes numa reunião familiar, às vezes numa brincadeira que acaba saindo do controle, quando vê algumas coisas estão totalmente fora. E às vezes a gente vê muita desonra em relação ao esposo. E nós precisamos honrar a posição a qual o Senhor estabeleceu na vida dele. Né? A questão do amor, às vezes o homem, a gente entende que o homem é mais desligado para essas coisas, né? E não demonstra tanto amor pela esposa. Às vezes ama, mas não consegue demonstrar. E às vezes a esposa, eu sei que respeita, mas em determinadas situações da vida, acontece, né, essas situações de desonra. Então a gente tem que estar muito atento, né, às brincadeiras, aos momentos. Às vezes a questão de desonra também se dá muito a apelidos. Com o tempo vai acontecendo que eles acham que a intimidade já está muito forte e eles se sentem no direito de apelidar os seus cônjuges. Não sei se vocês conhecem pessoas assim, mas claro que a gente tem que viver uma vida muito bem-humorada, né? Mas assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque tudo tem limite. Quando você vê que uma brincadeira, um apelido, já está denegrindo a imagem do seu cônjuge, já está ferindo, às vezes a gente nem imagina, porque quem é muito brincalhão não imagina. Mas às vezes a pessoa que não é tão brincalhona e recebe esse apelido, recebe essa brincadeira, acaba se chateando, se magoando, e aquilo vai gerando raízes de amargura dentro do coração. Eu já vi tantos apelidos aí pejorativos em relação ao esposo e à esposa. E como diz o pastor Jurandir, tem coisas que não convêm, tá bom? Então fiquem bastante atentos em relação a isso, porque às vezes são brechas, né? Que a gente abre e depois as coisas começam a acontecer, os conflitos começam a vir e a gente não entende. Eu vou dizer uma coisa para vocês precisam diferenciar o que é provação e o que é consequência. Provação nós passamos quando vem situações que a gente não tem controle. E são provações da vida que vai acontecer. Mas tem coisas que são consequências de atitudes nossas. Às vezes palavras, atitudes, gestos. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Se aquele conflito que você está vivendo dentro do seu casamento, será que não foi através de uma má colocação, numa palavra, num apelido, numa brincadeira que você fez, que talvez feriu o seu cônjuge, feriu a sua esposa, feriu o seu esposo? Então fiquem bastante atentos e vigilantes em relação a isso, porque isso é muito importante para que um casamento ele continue saudavelmente, maduro.
Amém? Então, amor e respeito a isso. O Júnior vai falar mais um pouquinho sobre algumas coisas aqui. Eu quero dizer para você que seu cônjuge vai te entristecer algumas vezes, vai te magoar, como você também vai magoar ele. Mas nós somos humanos, falhos, mas nós entendemos que no Senhor, como a terceira dobra, né, e nós usando quando nós usamos essas ferramentas necessárias e certas para o bom desenvolvimento do relacionamento, as coisas se tornam muito mais leves. Então é isso que eu gostaria de encorajar você a trazer, a reforçar a sua consciência nesta noite, sobre tudo que vocês estão vivendo, porque Deus nos uniu como seres diferentes, e isso foi muito intencional, porque Ele gostaria de trabalhar essa unidade em meio à nossa diversidade. Ele queria que fosse trabalhado esse relacionamento saudável, essa unidade como casal, em meio às nossas diferenças. E nós precisamos entender sobre as nossas diferenças. Pode passar o slide, pastor. Eu queria deixar só aqui para vocês finalizarem. Se você tiver caneta e quiser anotar, tá bom? É bem legal aqui, ó. Os deveres da mulher só reforçando em relação ao respeito, e o dever do homem em relação ao amor à sua esposa. Pode colocar tudo. Esposa, o seu marido, ele precisa ser respeitado e honrado. Quando você apoia, ele se sente mais encorajado a enfrentar os desafios da vida. A crítica constante o impede de agir com ousadia. Eu li um livro, depois a gente vai passar para vocês, se vocês quiserem ler, sobre um pastor psicólogo, um psicólogo cristão que ele escreveu, e ele conta exatamente a história de um casal, que o marido deixou a esposa com seus filhos, e depois ele vai atender aquela mulher, aquele homem, e ele disse assim: olha, eu não tenho outra mulher. Eu deixei a minha esposa porque tudo que eu fazia para ela não estava bom. Ela só criticava, nunca estava bom, ela nunca estava satisfeita. E eu não conseguia fazer tudo que ela queria, então eu resolvi deixar ela, para ela poder ter um pouco de paz. Então nós precisamos, mulheres, agir com sabedoria em relação aos nossos esposos. Nós somos auxiliadoras, nós muitas vezes motivamos o ministério do nosso marido. Então tome muito cuidado com as críticas. Crítica construtiva é bom. É bom vocês conversarem, se ajudarem, né, se corrigirem, mas tome bastante cuidado quando a crítica é muito constante e é sempre tentando, sabe, abalar ali de alguma forma. Então a gente precisa tomar muito cuidado. E respeite a função de liderança que Deus deu a ele. Esposos, sua esposa precisa ser amada com carinho e honra. Ela é sensível, delicada. A mulher, ela é emocional, como eu disse para vocês. Você precisa reconfirmar o seu amor por ela todos os dias e reafirmar sua fidelidade, né, e o seu amor com ações, com atitudes. Amém? Então que vocês frisem isso bastante na mente de vocês. E para finalizar aqui, os 10 mandamentos do casal. Depois, se vocês quiserem, eu mando no grupo lá para vocês gravarem melhor. Não deixe de falar diariamente o quanto você ama o seu cônjuge. Pode passar tudo, pastor. Não grite um com o outro. Em Provérbios, depois, se você quiser ler esse capítulo, fala muito sobre a doçura das palavras, sobre o equilíbrio no nosso comportamento quando nós nos posicionamos com o outro. Então nós precisamos estar muito atentos à forma com que nós conduzimos os diálogos, os conflitos, as dificuldades que nós enfrentamos dentro da nossa casa. Então jamais grite com o seu cônjuge. Tente resolver sempre da melhor maneira, sempre com doçura, com amor, com respeito. Amém? Isso é muito legal. E os laços de vocês, tenho certeza que vão se reafirmar. Não tenham segredos, sejam transparentes um com o outro, porque vocês são uma só carne. Não falem mal um do outro para terceiros, em nome de Jesus, irmãos. Não fale mal do seu esposo para sua mãe. Esposo, não fale mal da sua esposa para os seus amigos. Isso não é legal, isso não é ético. Isso no reino espiritual traz muito peso. Então não façam isso, tá bom? Não falem mal um do outro para terceiros. Não coloque familiares acima do seu cônjuge. Não deixe que a família interfira na vida de vocês. Claro que nós precisamos honrar os nossos pais, amar, cuidar, respeitar, mas a prioridade agora é o seu cônjuge. Então a família, os familiares não podem ficar interferindo na vida de vocês. Claro que é sempre bom buscar conselho dos pais, das pessoas mais experientes, mas não deixe que isso seja o árbitro no relacionamento de vocês, tá bom? Não faça comparação do seu esposo com seu ex-namorado.
Esses dias eu vi uma menina fazendo uma comparação do esposo dela com o ex-namorado dela. Eu falei, meu Deus, vigia. Não faça comparações da sua esposa com o ex-namorado, ou com a amiga de trabalho, ou com a sua prima, ou com, sei lá, gente. Não faça comparação, não, em nome de Jesus, tá bom? Isso também é muito perigoso, para que brechas ali aconteçam no relacionamento de vocês. Nunca durmam sem ter chegado a um acordo. Não durmam brigados, sempre tentem resolver os problemas, as dificuldades ali antes de dormir. Não traga para o presente os erros do passado, o que passou, passou. Né? Se for para lembrar de algo, que seja para desenvolver um aprendizado para vocês, jamais como acusação, porque isso também é muito ruim. Saiba admitir os seus erros e peça perdão. Rápido, viu? Decidam, perdão também é decisão. Às vezes acontece um processo um pouco mais demorado, mas nós decidimos perdoar. Então peça perdão, reconheça os seus erros, e quando um não quer, dois não brigam. Tá bom? Vocês aprendam com esses tópicos aqui hoje, com esses fundamentos. Eu tenho certeza que vai fazer a diferença. Se você colocar em prática na sua vida, vai fazer a diferença. Nós temos tentado colocar em prática na nossa vida algumas dessas coisas aqui. Algumas a gente já tinha, né, abordado, outras a gente está aperfeiçoando no nosso casamento, na nossa família. Eu posso dizer para você que a gente é uma família, não é família perfeita, a gente tem muito para aprender ainda, mas tem sido transformador algumas coisas que nós temos colocado em prática na nossa casa. Então eu encorajo você também a colocar em prática no seu casamento, na vida, na relação com os seus filhos, enfim, que vai ser abençoador. Amém? Minha esposa fala bonito, né, gente? Eu fico até com vergonha depois de ministrar. Só um parênteses aqui. Dentro dos 10 mandamentos ali no item 5, isso aqui depois a gente manda para vocês lá no grupo. Não coloquem familiares acima do cônjuge. Eu vi uma ministração esses dias, uma pessoa falando algo que é bem, bem real. Isso talvez para as mães vai soar um pouco mais pesado do que para os pais. Mas o seu cônjuge tem que ser a sua principal atenção, acima de pai e mãe e acima dos filhos. Eu preciso amar meu cônjuge mais do que eu amo meus filhos? Sim, se você tem um relacionamento saudável, sim. Por que eu estou dizendo isso? E por que eu disse que para a mãe é mais difícil? Porque amor de mãe é incompreensível para um homem. Então, não, eu amo meus filhos acima de qualquer coisa. Sou abaixo de Deus. Porém, o que vai acontecer? E isso eu não quero que vocês chorem, mulheres, vocês que têm filhas pequenas, filhos pequenos. Seus filhos vai chegar uma hora que eles vão sair de casa. Eles vão deixar vocês. Os seus pais, uma hora eles vão partir. Os meus já partiram. Os meus filhos, daqui a uns dias, a Manuele está com 14 anos, mais uns 15 anos ela vai querer namorar, mais uns 5 ela vai pensar em casar. Vai sair de casa. O Rafael está com 9, daqui 3 anos ele vai estar namorando já. Então logo ele sai de casa também. E quem que vai sobrar? Eu e minha namorada só. Então eu preciso investir amor e atenção muito mais a ela do que aos meus filhos. Lógico que eu não posso deixar meus filhos de lado, eu não posso deixar de cuidar dos meus pais. No caso, a Cris cuida da mãe dela. Você que tem seus pais vivos ainda, cuide deles, honre eles até o último dia que vocês puderem. Mas dedique a maior parte do seu amor, tem que ser para o seu cônjuge. Porque depois é ele que vai permanecer. De repente seus filhos casam e vão para longe de você. E é o seu cônjuge que vai ficar ali do seu lado. Amém? O pastor Bervai pode falar isso. Os filhos já casaram, só sobrou a namorada, né, pastor? Só sobrou a namorada ali. Amém, queridos? Vocês entenderam até aqui? Que bênção. Vamos lá. Agora a gente vai para um outro assunto. Pode passar o próximo slide, pastor. A gente vai falar um pouquinho de intimidade. E eu quero começar a falar para vocês aqui uma historinha. Eu sempre gostei, quando eu namorava, eu gostei de dar muitos presentes para a Cristina. Hoje eu não faço muito isso, mas eu já fiz bastante. E eu gostava muito de dar flores para ela. Eu comprava flores. Eu lembro um dia, a gente morava no Rio Grande do Sul, ela trabalhava numa loja e do lado tinha uma floricultura. Eu tinha ido buscar ela no trabalho. E não era um dia qualquer, numa terça-feira à noite qualquer. Eu falei, eu vou dar uma flor para essa mulher. Fui lá, comprei um buquê de flor e mandei entregar lá no trabalho dela.
E recentemente eu descobri que ela acha lindo flores, que ela acha muito fofo, mas que ela não gosta de ganhar flores. Isso demonstra que a gente precisava acertar alguns detalhezinhos ali do nosso relacionamento, né? Não que a gente não tivesse um conhecimento um do outro, mas são detalhezinhos que muitas vezes passam desapercebidos. E é disso que a gente vai tratar também, tá? Quando a gente fala que nós vamos tratar sobre intimidade do casal, qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Eu tenho certeza que isso passou na sua cabeça, pode admitir. Quando a gente fala, nós vamos falar de intimidade, a primeira coisa que vem na cabeça é isso. Para quem não sabe, sexo é uma coisa que os solteiros desejam e os casados têm saudade. Foi o que eu consegui definir como sexo. Os solteiros desejam e os casados têm saudade. Porque, principalmente no meio cristão, né? Quem quem está namorando, quem é jovem, não pode fazer sexo, pode? Sim ou não? Mas eles querem, não querem? Mas eles não podem. E quando é casado, eles podem? Mas eles querem? É um pouquinho diferente. Mas eu quero dizer para vocês que o sexo ele é algo muito bom e necessário no relacionamento. Ele é algo que completa a vida do casal, tá? É muito improvável que um casal vai sobreviver o seu casamento sem ter um relacionamento, tá? É muito, muito difícil. Eu não vou dizer que é impossível, mas é muito difícil. Então, é muito importante isso. O próprio Deus ele instituiu. Quando você lê lá em Gênesis, quando Deus criou o homem e a mulher, o que Deus falou para eles? Sejam férteis, povoem a terra. E como é que eles iam povoar a terra? Plantando? Não era. Eles não iam plantar crianças assim e nascer um pezinho de meninos e meninas. Eles tinham que fazer o quê? Filhos. E vocês sabem como é que faz filhos, certo? Não preciso dar uma aula de anatomia para vocês aqui. Então, Deus instituiu isso, Deus criou isso, então é algo muito bom. O homem que distorceu tudo e faz de uma forma errada. A Bíblia, em vários momentos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, fala sobre esse assunto. Pode passar o próximo slide, pessoal. A gente vai ver dois exemplos aqui, tá? Que o apóstolo Paulo, que por sinal não foi casado, mas ele falava bastante sobre isso. Em 1 Coríntios, ele diz o seguinte: o marido deve cumprir seus deveres conjugais para com sua esposa, e da mesma forma a esposa para com o seu marido. Pode passar o próximo, pastor? O mesmo Paulo, um pouquinho depois, ele diz: não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo para que Satanás não os tente por falta de domínio próprio. Se você conversar com qualquer psicólogo conjugal, ele vai te falar que a maior parte dos casamentos que estão em crise é por falta de um relacionamento mais íntimo, na sua grande maioria. Alguns têm alguns outros problemas, mas na sua grande maioria é por falta de um relacionamento mais íntimo, tá? Então, a própria Bíblia nos ensina: não deixem de fazer para que vocês não sejam tentados. Amém? Vou dar um exemplo prático para vocês. Quando você quer economizar na compra, qual que é o conselho que todo economista dá para você? Vai para o mercado de barriga cheia. Almoça antes de ir para o mercado. Por quê? Você vai chegar lá, você vai ver aquela pizza na caixinha, você vai falar: eu estou cheio, não vai te dar vontade. Você vai ver uma lasanha, não te dá vontade. Agora vai com fome para você ver. Tudo que você olha te dá vontade de comprar. Tudo que você olha te dá vontade, Tá? No relacionamento é a mesma coisa. A pessoa, quando está satisfeita, ela não sente vontade de nada. Amém? Só que essa não vai ser uma palestra sobre esse assunto. Isso nós podemos marcar outro dia para a gente falar sobre isso. Hoje a gente vai falar sobre intimidade. Pode passar o próximo slide, pastor? Então é um tema mais livre. Qualquer um pode
Antes da gente dar sequência, a gente precisa entender duas coisas primeiro. A gente tem que entender que existe diferença entre intimidade e sexualidade, tá? Isso tem uma diferença. As duas coisas, elas andam juntas, elas são fundamentais para um casamento feliz, porém, existe uma diferença entre as duas e é o que a gente vai ver agora, tá? Pode passar o próximo slide, pastor. Não, acho que não é isso não, pastor. É antes desse. Já passou? Desculpa, eu não vi. Estava distraído. Isso, vamos lá. A sexualidade, ela busca o prazer carnal. Ela preza pelo contato físico, pela aquela coisa do prazer mesmo. O prazer da nossa carne e do nosso corpo. E a intimidade, ela busca o contato emocional, que é o conhecimento sobre o outro, pelos sentimentos emocionais. Apesar dessas duas coisas andarem juntos, nós podemos dizer que uma coisa leva a outra, porém a outra não leva a uma. Ficou confuso para você? Deu para entender? Eu vou explicar para você. Quando nós falamos em sexo, nós estamos falando de carne, nós estamos falando de desejo, nós estamos falando de atração física, tá? Para que você tenha esse desejo, você precisa ter intimidade? Sim ou não? Não. Você não precisa ter intimidade. Nós vemos nos dias de hoje muita gente assim. Eu trabalho com Uber e de vez em quando eu pego uns passageiros na madrugada. E esses dias um caso me chamou a atenção. Eu peguei um casal, estava indo para casa, para o apartamento da moça. E eles tinham passado a noite juntos, na praça. Naquela praça do Tauá, pastor. Passaram a noite lá. Um monte de gente. E estava levando. E no caminho, né, eles vão conversando ali, já estavam meio passado no álcool e começaram a falar alto. E a gente, querendo ou não, eu não sou surdo, você vai ouvindo o que eles estão falando. E eles indo para casa da moça, iam terminar de passar o dia na casa da moça, um rapaz que ela conheceu naquele dia. Ela conheceu naquele dia esse rapaz. E já estava levando para casa dela. Pelo que eu entendi, ela conhecia ele de ver, conhecia alguns amigos em comum, mas conheceu naquele dia. E já estava levando. E eu tenho certeza que eles não iam chegar lá, tomar café e ele ia para casa dele. Eles tinham intimidade? Eles conheciam um ao outro? Não. Mas eles iam praticar o ato sexual. Então não requer intimidade. Nos dias de hoje, quando a gente vê um rapaz que ele saiu com a moça uma vez, duas vezes e não levou essa moça para a cama, ele é um frouxo. Ele é homossexual. Ele leva um monte de nome dos amigos dele. Porque é normal. Se uma moça que conhece um rapaz numa balada não vai para a cama com ele no primeiro ou no segundo encontro, ela é careta, né? Ela é ultrapassada. E, infelizmente, isso acontece muito. Mas como é que a gente está tratando com pessoas cristãs, né? Na sua maioria aqui casados, nós vamos ter que nos aprofundar um pouquinho aí no que é mais complexo do que o desejo, que é a intimidade. A intimidade, ela é algo que vai muito além do desejo, né? A intimidade, ela remete ao conhecimento profundo, é de você entender o sentimento da outra pessoa, é de você entender o que essa pessoa necessita, o que essa pessoa precisa. Eu vou dar um exemplo aqui para você entender um pouquinho da intimidade. Isso acontece muito com mulheres, por exemplo. Você tem aquela sua amiga que é mais chegada, não tem? Aquela sua amiga íntima. Ou eu vou dar um exemplo aqui, eu sou amigo do pastor. Eu tenho uma intimidade com ele. Isso quer dizer que ele é amigo de todo mundo, só que eu tenho uma intimidade com ele. Isso quer dizer que eu sei de coisas que a maioria de vocês não sabe. Entendeu? Eu sei a moto que ele deseja comprar. Eu sei. Não sei, pastor?
Eu sei, você sabe qual que é? Nem o genro dele sabe, Sabe. Eu sei qual a moto que ele quer, que ele fica ali conversando na cabeça da Fátima para ela deixar ele comprar. E nem tem no Brasil ainda, né, pastor? Vai chegar. Mandei uma reportagem para ele hoje, que está previsto chegar o ano que vem, Gilmar. Ele já, nossa, eu vou começar a juntar umas moedinhas já no cofrinho lá. Por quê? Porque eu tenho intimidade com ele, então ele se abre com algumas coisas comigo. E no casamento, muitas vezes, nós não temos essa intimidade com o nosso cônjuge. Nós temos aquele sentimento de chegar em casa, bom dia, boa tarde, boa noite, mas nós não temos aquele conhecimento, aquela intimidade. As mulheres têm muito disso, de ter aquela melhor amiga que conta tudo, que você fala os seus segredos. Só que na primeira mancadinha que você dá, o que a sua amiga faz? Sai esparramando para todo mundo. Sai contando para todo mundo que você falou para ela, sai falando da sua vida. Agora, quando a gente está falando de um casal, principalmente um casal cristão, essa intimidade ela tem que ir muito além da amizade. Né? A gente precisa conhecer o nosso cônjuge, saber quais são os anseios, os gostos. E através da intimidade que nós temos com o nosso cônjuge, que nós conseguimos entender muitas vezes os momentos em que a pessoa não está bem. Sabe quando você chega em casa, você percebe que a tua esposa, que teu marido não está legal? Que você olha para ele assim e fala, alguma coisa não está certa. O problema é que nós viemos de uma sociedade que não preza essa intimidade. A Cris falou um pouquinho aqui sobre isso. Quem tem a minha idade para trás, viveu muito essa coisa de ter aquele costume de que quando você se casava, você não se casava com uma pessoa para ela ser sua companheira. Você se casava com uma pessoa que, trocando em miúdo assim, o homem se casava para ter uma empregada em casa. A função do homem era, o que foi ensinado para nós? Como a Cris falou, a questão do homem da honra, né, dele ser o provedor ali. O que foi ensinado dessa geração passada? Que o homem tem que trabalhar e levar comida para casa. E a função da mulher é pegar essa comida que o homem leva para casa, preparar e pôr na mesa, cuidar dos filhos, cuidar da casa, deixar tudo limpinho para a hora que ele chegar, a janta dele está posta na mesa. Não foi isso que a gente aprendeu lá atrás? Lá atrás, você conhece, principalmente, quem é um pouco mais velho, assim como eu, da parte dos seus pais, você já viu alguém falar, nossa, poxa, eu estou preocupado com a sua mãe, estou vendo que ela está meio triste. Já viu isso acontecer? É muito difícil. É muito difícil. E até nos dias de hoje, talvez daqui para frente não, porque nós estamos numa geração diferente, uma geração onde as pessoas estão tendo mais conhecimento, como a Cris falou, e que as pessoas se preocupam mais umas com as outras. Pelo menos os nossos filhos a gente tem criado dessa forma, né? De, olha, você tem que respeitar. Eu falo para minha filha, filha, quando você arrumar um namorado, ele tem que ser, no mínimo, o que o papai é com a mamãe. Porque ela nunca viu eu maltratar a minha esposa. Isso não quer dizer que a nossa vida é só flores, rosas, um olhando para o outro, saindo estrelinha. Não. Nós temos nossos momentos que a gente discorda um do outro. Só que a gente tenta, pelo menos 99% das vezes, a gente tenta não transparecer isso para os nossos filhos. Nós já tivemos discussões, mas eles nunca viram eu xingar a minha esposa, nunca viram eu desrespeitá-la. Qual é a referência que meu filho tem? Eu sempre uso esse exemplo, né? Que eu falo que eu não tive uma referência. Eu não tive um pai que me ensinou isso. Muito pelo contrário, meu pai era daquele que, assim, quanto mais mulher eu tivesse, mais homem eu era. Esse era o ensinamento que eu tinha. Então, como é que eu ia levar isso adiante? Então, sempre que eu falo de família, eu gosto muito desse exemplo. Por que José, quando ele estava na casa de Potifar, ele não caiu nos encantos da mulher de Potifar?
E ele não pensou em jamais, assim, nossa, eu não posso fazer isso com o homem que me acolheu. Não, ele falou, eu não posso fazer isso com o meu Deus. Olha o exemplo que ele teve do pai dele. Não é? O homem trabalhou 14 anos para ter uma mulher. Olha o exemplo que Jacó teve de Isaac. Olha o exemplo que Isaac teve de Abraão. Mas qual foi o exemplo que Abraão teve? Abraão não teve nenhum exemplo. Então ele tem que ser a partir dele. Então, se você não teve esse exemplo, que seja a partir de você, que você seja o Abraão da sua família. Se os seus pais te ensinaram errado, a partir de você, a história tem que mudar. A partir de você, se você foi ensinado de que a sua obrigação como homem era simplesmente levar o sustento para sua casa e só, mude essa concepção. A maioria daqui é pai e mãe. Qual exemplo que você quer deixar para o seu filho, para sua filha? Porque talvez muitos pensem assim, não, meu filho, ele é homem, então ele vai chegar, ele tem que comandar a casa. Ele tem que chegar lá e ele que vai botar ordem em tudo. Só que se você pensa assim, você tem que pensar isso com todos os homens, correto? Ou é só seu filho que merece? É com todos, não é? Então como é que vai ser com a sua filha? Você quer que ela seja tratada dessa forma? Muitos aqui têm filhos e filhas. Eu tenho 2, tá? Eu tenho os 2. E eu não posso ensinar o meu filho a tratar a esposa dele da forma que eu não quero que a minha filha seja tratada pelo marido dela. Então nós temos que ensiná-los a se preocupar com o sentimento do outro, a se preocupar com o que o outro está pensando, a ter intimidade, a ter proximidade. O que nós vemos no passado era quase que uma relação de empregado e empregador, patrão e funcionário, onde o homem trabalhava, trazia, a mulher tinha que trabalhar para receber o sustento em casa, e era só isso. Mas para a gente ter um casamento feliz, é muito necessária essa intimidade, de saber, de conhecer, de conversar. E agora eu vou entrar num assunto aqui que muitos vão concordar comigo. Nós precisamos conversar um com o outro, sim ou não? Nós precisamos entender um ao outro, sim ou não? Então, vamos fazer um exemplo. A mulher chega em casa, o marido está meio borocochô. Ela só acha que ele está diferente. E ela pergunta assim, o que você tem? E ele vai responder, nada. Homens, se você responde, nada, quer dizer? Agora quando você chega na mulher, o que você tem? Ela fala nada. Ela quer dizer? É difícil para nós homens entender esse lado de vocês. É difícil a gente compreender. Mas é assim que funciona. Isso não acontece só na minha casa, isso acontece na casa de todo mundo. Tem um ditado que diz o seguinte, não chega a ser um ditado, é uma frase que eu vi, eu achei muito interessante. Por trás de toda mulher brava, existe um marido que não tem a mínima ideia do que ele fez de errado. Não é? É desse jeito. Porque quando eu chego em casa que eu vejo que minha esposa está meio nervosa, é o que eu falo pro pastor, quando o pastor, na segunda-feira, fala assim, olha, quinta-feira vocês podem ficar um pouquinho depois do que eu quero conversar com vocês? Na segunda-feira ele fala isso, gente, que quer conversar com a gente na quinta. Você começa a buscar no HD ali, o que eu fiz? O que eu fiz de errado? Meu Deus, mas... Você começa a buscar desde quando você se batizou, que antes disso você não tem culpa, ele não pode te cobrar de nada. Mas, nossa, e com a mulher é a mesma coisa. O que eu fiz?
Gente, mas eu não olhei para ninguém na rua. Nossa, eu não conversei com ninguém no WhatsApp, mas o que eu aprontei dessa vez? O homem começa a buscar. O homem começa a querer entender. Daí chega para ela e fala, o que foi que você tem? Nada. Aí pronto, falou nada. Aí, ai meu Deus, acabou. Ou quando fala assim, se você não sabe, não sou eu que vou te dizer. Daí pronto, aí o homem desespera mesmo. Aí ele começa a confessar até o que ele não fez. É assim que, mulheres, vou dar uma dica, é assim que você pega seu marido no pulo, viu? Você só chega para ele e fala assim, eu já estou sabendo de tudo. Você nem sabe do que se trata, ele já vai começar a entregar até o que ele não fez. De medo de você. A gente não tem como entender algumas coisas, mas quando a gente trabalha essa intimidade, quando a gente trabalha essa amizade, vamos dizer assim, eu não quero focar na amizade para não confundir vocês, tá? Eu preciso ser muito amigo da minha esposa, só que ela não vai ser só minha amiga, entenda isso, não é uma amizade, mas eu preciso entender o que ela necessita. Quando nós trabalhamos essa intimidade, nós começamos a falar muito mais através dos gestos do que através das palavras. Poxa, a gente precisa olhar para a esposa. A mulher, quando vê o marido chegando nervoso, ela já pensa, bom, das duas uma, ou está chegando na conta, ele está sem dinheiro, né? Ou o patrão brigou com ele no trabalho. É o que faz a gente perder o sono, né? Os homens. É quando a gente não tem dinheiro para pagar uma conta ou quando o patrão estressou com a gente. Outra coisa não tira a gente do sério. A não ser quando o Flamengo perde, né, Rafael? Daí fica bravo também. Mas homens, vamos lá. Minha esposa me alertou de uma coisa, que ela falou assim, não, você vai ter que falar de vocês também. Poxa, chega em casa, né? A casa está toda desarrumada. A mulher com a criança no colo chorando. Fazendo a janta com a mão e a criança no outro. Uma outra criança puxando a perna da mãe. Roupa para lavar, comida para fazer. Com cólica. E daí você chega, nossa, mãe, o que você tem? Poxa, né? A gente pode também ter um pouquinho de noção, né, gente? A gente pode ter, os homens aí, a gente pode ter um pouquinho de um pouquinho de semancol, né? Só de falar tudo isso eu já fiquei cansado. Agora imagina ela que vive isso. E minha esposa ainda tem um agravante, que além de tudo isso que eu falei, ela não tem criança no colo às vezes, né? Porque às vezes o Rafael quer ficar grudado. Mas ainda tem a mãe dela para cuidar. E mais um monte de coisas que tem por aí. Então, homens, vamos ficar mais atentos, tá? Eu sei que eu vou dar um tiro no meu próprio pé agora, mas no que você chegou, você está vendo alguma coisa assim, ajuda, faz alguma coisa, né? Não é porque você trabalhou o dia todo que você vai chegar em casa, tirar o sapato, deitar na rede e falar, se vira aí, mulher. Não é assim que funciona. Às vezes alguns pensam assim, poxa, mas é só eu que trabalho fora, ela fica em casa o dia inteiro. Eu te desafio a trocar um dia com ela. Um dia só. Só um, não precisa ser uma semana, não. Troca um dia só que você vai falar, não, pelo amor de Deus. E aí chega em casa ainda, chega de noite ainda quer ter intimidade com a mulher. E a mulher fala, tô cansada, tô com dor de cabeça, cara, não, mãe. Né? De novo? Troca um dia com ela pra você ver, se vai chegar de noite, você vai estar animado. Agora eu quero falar para vocês, para a gente desenvolver uma boa intimidade, o pastor já colocou aqui. Para desenvolver uma boa intimidade só tem um caminho, queridos, que é conversa, diálogo, né? Conversem sobre os seus sentimentos, conversem sobre os seus desejos e vontades, conversem sobre os seus sonhos, projetos e objetivos. Tire um tempinho do seu dia, homens, mulheres, para ouvir o seu cônjuge, mas ouvir com atenção, tá? Para você entender. Chega assim, daí, como é que está lá no trabalho? Né? Como é que tem sido o seu dia? Quais são os seus projetos? O que você pensa de fazer?
Né, mulheres, conversem com seus maridos. Olha, como é que foi lá? Tá tudo legal? Entendeu? Façam isso. Se interajam do dia dos seus cônjuges. Demonstrem interesse. Isso é importante. Às vezes, uma simples palavra sua pode mudar completamente o seu dia. Quando você começar a ter esse tipo de intimidade com o seu cônjuge, eu te garanto, querido, que isso vai garantir um outro tipo de intimidade para você depois. É um investimento que você faz. Então, prezem por isso. Conversem com as suas esposas, conversem com seus maridos. Entendam o que um necessita, o que o outro necessita. Isso é muito importante para que a gente tenha um casamento feliz, para que a gente tenha um casamento próspero. Um casamento próspero eu não estou falando de finanças, eu estou falando de felicidade. Você não precisa ter dinheiro para ser feliz. Amém? Você entendeu até aqui? Amém. Que bom que você entendeu. Eu fico muito, muito feliz com isso. Vamos falar do próximo? Deixa eu só ressaltar uma coisa aqui para vocês. Essa questão da intimidade, eu gostaria de sugerir duas coisas para vocês aqui que é transformador. Depois que eu comecei a ler, a compreender, a entender algumas coisas, é muito mais leve a nossa comunicação. Eu quero deixar esse livro aqui para vocês que gostam de ler, que é um livro muito, muito bacana, que chama Temperamentos Transformados. Não sei se vocês já ouviram falar sobre os temperamentos. Quem já conhece? Temperamento melancólico, colérico, fleumático. Já ouviram falar? Já? Nem todo mundo. Isso é muito legal. Existem 4 temperamentos básicos, né, que todo ser humano tem. Um predomina. E quando nós entendemos o temperamento, o nosso temperamento, o temperamento do nosso cônjuge, nós conseguimos compreender melhor as atitudes, né, que eles tomam, que eles têm, as decisões, a forma de pensar, a forma de agir. Então isso é muito legal. Temperamentos Transformados, aqui é um livro cristão que fala que o nosso temperamento ele pode ser aperfeiçoado, transformado pelo poder do Espírito Santo, mas sempre vai predominar alguma coisa do nosso temperamento aqui e isso vai transformar o nosso relacionamento muito mais leve. Então, se vocês tiverem a oportunidade de ler, isso é muito legal, é muito transformador na vida de vocês, vai trazer um conhecimento muito bacana para o relacionamento de vocês. E tem um outro livro também que chama As 5 Linguagens do Amor. Vocês já ouviram falar? Quem já ouviu falar dele? É um livro bem antigo, mas tem uma base assim muito sólida em relação ao autoconhecimento e ao conhecimento do seu cônjuge. Tem 5 linguagens básicas, né? Que todos nós temos ali, que não sei, eu não me lembro certo todos, mas tem alguns que atos de serviço, outros é palavra de afirmação, outros são presentes, eu acho, não me lembro dos outros 2. Mas assim, para mim, a minha linguagem do amor, o que eu gosto, é atos de serviço. Eu não sou tão romântica quanto ele, né? Eu não me prendo muito a palavras de afirmação, presentes, essas coisas, não. A demonstração pelos atos de serviço, para mim, é o que realmente é demonstração de amor para mim. Para ele é mais romântico. Ele gosta mais de palavras de afirmação, de presentes, de coisas diferentes. Eu sou mais fofo, gente. Então, normalmente é o contrário, né? A mulher que é mais romântica. Não, a gente é tudo ao contrário. Mas assim, isso ajuda você a entender, né, o que o outro gosta. Que nem ele me dava muitas flores. Não é que eu não gosto de flor, eu amo flor. Mas eu não curto ganhar, porque eu não sei cuidar e eu tenho dó, elas morrem. Então eu tenho dó de jogar fora depois. Posso então falar o que você faz? Eu congelo as flores. Gente, eu tenho um monte de florzinha no congelador. Se vocês forem em casa, tem no freezer, tem um monte de flor. Tem buquê de flor. O buquê do nosso casamento, ela guardou quase 1 ano dentro do freezer. Não tinha espaço para a gente colocar carne dentro do freezer, porque tinha um buquê de flor desse tamanho. Ficou 1 ano lá dentro. Falei, vamos jogar fora isso. Então é legal você conhecer a linguagem de amor do seu cônjuge. Você vai ser mais assertivo, né, na sua atitude, na sua demonstração de amor com ele. Tá bom? Então, se você tem a oportunidade, leia esse livro aqui, de Temperamentos Transformados. Depois a gente vai passar para vocês. E o livro 5 Linguagens do Amor, que também vai ajudar a vocês se conhecerem melhor. Tá bom?
Nossa, gente, eu estava esquecendo. Olha só. Eu quero fazer uma dinâmica com vocês. Vai ser uma coisa bem bacana. Eu pedi para vocês trazerem caneta. Quem trouxe caneta, um lápis aí? Tá, quem tá sem? Quem tá sem é mais fácil. Gilmar. Tá, a Ingrid vai passar entregando para vocês uma folhinha. Dá uma aqui para mim primeiro, Ingrid, só para eu me guiar aqui. Obrigado. Opa. Vamos, Gilmar, ajuda sua esposa aí, meu filho. Seja companheira. Entrega do outro lado lá, meu querido. Gente, mas todos vocês vão receber, tá? Só que eu queria um casal voluntário aqui, para vir aqui na frente, para fazer junto. Se não tiver um voluntário, vai ser um convocado. Mas tem que ser o casal, tem que ser os dois juntos. É bem tranquilo, gente, eu não vou envergonhar ninguém não, é bem legal. Não, eu vou convocar então. Não, ninguém? Vanderlei? Vem cá, vocês dois, vocês são mó divertidão. Aí, que fofinho. Palma pra eles, gente, palmas pra eles. Aí. Fique tranquilo, meu querido, fique tranquilo. Eu vou fazer. É mesmo? Aí sim, hein? Aí sim. E colocou então no cartão para ela gastar no jogo. Deixa só todo mundo pegar aqui. E vocês vão ficar um do ladinho do outro aí. Gente, esse questionáriozinho aí, cada um vai fazer um. E depois vocês vão ver o que vocês acertaram, tá? Agora os meus queridos voluntários aqui que vieram quase que forçados. Só um minutinho, gente, que a gente vai fazer junto, tá? Eu vou falando aqui, vocês vão respondendo aí. Agora os dois pombinhos aqui, eu vou pedir para um ficar de costa para o outro. De costa, isso. Conforme eu for perguntando, tá? Conforme eu for perguntando, vocês apontem, tá? Vai ter uma pergunta assim, tipo assim, quem se apaixonou primeiro? Né? Daí você vai apontar, ou você aponta para ele, né? Ou você aponta para você. Entendeu aí, Vanderlei? Entendeu como é que funciona? E a gente vai ver se vocês estão em sintonia aqui. Tá bom? E vocês vão respondendo aí junto, tá? Aí no papelzinho. Cada um responde o seu e depois vocês comparam. Só a nível de informação, eu e a Cris nós não fizemos esse questionário. Só que nós pedimos para o Rafael e a Manu fazerem, em relação a nós. Na verdade tinha uma pegadinha aqui que eu queria saber, mas os dois foram ligeiros aqui e me engambelaram. Mas os dois responderam quase igual, né? Foi muito parecido. Então quer dizer que assim, a nossa vida tá meio igualzinho. Então tá, podemos começar aí? Os dois? Podemos? Podemos? Então bora lá. Primeira pergunta. Quem se apaixonou primeiro? Deu divergência aqui já. Já erraram. Quem é o mais ciumento? Mais ciumento. Aí, tá certo. Quem é o mais carinhoso? Isso, garoto. Muito bom. Quem é o mais desorganizado? Eu não estou vendo a resposta dela. Os dois. Quem é o mais vaidoso? Que cuida mais dos cabelos? Eu te entendo, Vanderlei. Eu te entendo. Olha, isso aqui foi uma pegadinha que eu fiz com os meus filhos e eles foram ligeiros. Quem cozinha melhor? Meus filhos colocaram igual, olha aqui, os dois, sem vergonha. Quem demora mais para se arrumar? Quem chora mais? Eu também.
Quem é mais preguiçoso? Ela nem respondeu, né? Pronto, já explicou demais, mano. Quem é mais sonhador, no sentido de que almeja mais coisas, assim? Tá, vocês não estão se dando certo. Quem come mais? Quem dirige melhor? Quem é mais gentil? É. Eita, lasqueira. É isso aí. Recusou uma vez, não ganha mais não. Aprender a não reclamar. Pra aprender a não reclamar, né? Vamos lá. Quem é o mais engraçado? Quem demora mais no banho? Quem é mais estressado? Errou também. Quem é mais responsável? A outra pegadinha que eu fiz com meus filhos aqui. Quem que canta melhor? Meus filhos colocaram igual. Olha os dois sem vergonha. Quem fala mais no telefone? Não, eu estou falando não é no trabalho, minha querida. Não, quem fala mais no telefone quando vocês estão em casa. Esquece o trabalho. Se você é telefonista, não vale. Tá. Dois igual, tá bom. Só um exemplo. Eu uso muito mais o celular do que minha esposa. Só que a Cristina, quando pega para conversar com alguém no telefone, não adianta tentar ligar para ela, não. Entendi. Eita. Cadê? Quem dorme mais? Tá. Quem é mais atrapalhado? Você tá na cara. Tá acabando, hein? Quem é mais esquecido? E por último, quem é mais competitivo? Muito bom. Aê, que fofinho. Palmas para eles, gente. Chega, larga, separa a briga. Todo mundo respondeu aí? Sim. Eu falei que era pra gente responder junto. Quem respondeu aí? Analisando aí, bateu mais ou menos? Tirando as coisas polêmicas, bateu mais ou menos? Tira a prova real. Tá certo, gente. Isso foi só para descontrair um pouquinho. E depois a gente precisa fazer nós dois, né? Vamos fazer também. Queridos, agora a gente quer falar um pouquinho, o último assunto aqui, nós já vamos finalizar, sobre romantismo, tá? E nós vamos falar sobre algumas atitudes românticas, né? Aqui a gente não vai ficar discorrendo muito, mas ler para vocês e falar bem brevemente, tá? Então a Cristina vai falar um assunto, eu vou falar outro, e assim a gente vai, tá bom? Pode passar o primeiro, pastor. Essa questão do romantismo é muito essencial no casamento, né? Conforme passar, né, dos anos, vai acontecendo a rotina, vem os filhos, trabalho,
e o enfado, o cansaço, às vezes isso vai se esfriando, né? E isso é muito importante, que a gente consiga manter acesa essa chama do romantismo no nosso casamento. Então, a primeira dica para vocês, casais, colocarem em prática, né? Reacenderem essa chama romântica na vida de vocês. Dê um beijo de bom dia no seu cônjuge todos os dias pela manhã, quando você for sair para trabalhar, quando você for para fazer os seus afazeres ali, né? Você vai dar que nem a Ivanilde falou, que ele manda um áudio, né? Todo romântico aí todos os dias de manhã para ela, né? Dê um beijo de bom dia no seu cônjuge. Se não deu tempo, de repente saiu, né, na correria, manda um áudio para a pessoa, desejando um dia abençoado, dizendo o quanto você o ama. Isso é muito importante, é muito valioso, para que essa chama ela vá acendendo cada vez mais. Próximo, pastor. Se abracem com frequência. Gente, ficou pequenininho, talvez vocês não conseguem ler daí, então a gente vai ler aqui. Se abracem com frequência. Acho que eu já falei isso aqui uma vez, né? Você tem que dar pelo menos 5 abraços por dia na pessoa. Pelo menos 5 abraços. E falar eu te amo pelo menos uma vez por dia. Tá? Então, se abracem com frequência. O contato do abraço ali é muito aconchegante. Tá bom? Isso, muitas vezes a pessoa precisa mais de um abraço do que de palavras, de qualquer outra coisa. Às vezes a pessoa tá mal e um abraço, eu vou te falar que resolve muita coisa. Quem aqui já deu um abraço na irmã Jandira sabe do que eu estou falando. Quem não conhece a irmã Jandira é uma senhorinha de idade que fica ali. Você pode estar com o problema que for na sua vida. Se você souber da vida daquela mulher e ela chega, ela te dá um abraço, te dá um beijo, que você esquece tudo que você está passando. Então, quem não teve essa oportunidade, depois um dia eu vou marcar com ela para fazer uma filinha ali do abraço. O abraço da irmã Jandira. Vai curar muita coisa aqui, tá bom? Próximo. Você está enxergando ali? Eu estou lendo aqui. Namorem mais. Namorem bastante. Namorem o quanto vocês puderem. E o que não puderem, namorem também, tá? Pode passar, pastor. Sejam abundantes em elogios. Gente, é muito importante, assim, você sempre está falando para o seu cônjuge o quanto ele é bonito. Nem que não seja, gente. Profetiza, vai pela fé, vocês são crentes, né? A Cristina olha para mim esses dias, não sei onde é que eu estava indo, eu coloquei uma roupa, nossa amor, você tá gato. Eu falei, Jesus, isso é fé. Meu Deus do céu, como que essa mulher tem fé? Eu tomo posse dessa palavra, amor. E ela fala, nossa, você tá linda. Daí ela fala assim, ô filha, vem cá, Manu, nossa, o pai tá gato, não tá? E a Manu olha assim pra mim, olha pra ela, tipo, o que eu falo, mãe? Se eu falar que eu tô mentindo. Se eu falar que não eu vou magoar. O que eu falo? Dela pai, tá. Tá bom? Mas elogiem bastante, gente. Mesmo que seja profecia, elogiem. Celebrem datas especiais. O que eu tenho abordado de mulheres entristecidas, machucadas, porque os maridos esquecem das datas de namoro, das datas de casamento. A gente precisa ficar muito atento a isso. Talvez para você, homem, não é tão relevante, mas para nós, mulheres, é muito importante. Teve um ano, às vezes acontece na correria, né, com o decorrer do tempo, teve um ano que nós dois esquecemos, não foi? Aniversário de casamento. Aniversário de casamento. Era no final do dia, já era de noitinha, os dois... Hoje é nosso aniversário de casamento. Os dois esqueceu, né? Foi. Mas isso é muito importante, né? Que vocês celebrem essas datas, principalmente para as mulheres, isso é muito importante. Né? Eu conheço mulheres aí que, infelizmente, datas de casamento ali, de aniversário de casamento, o marido deixou ela em casa para ir jogar futebol. Então, isso é muito triste, tá? Então, fiquem atentos a essas coisas. Para as mulheres é muito importante, tá? E só um comentário, mulheres, pelo amor de Deus, nos ajudem também. Para nós, importante, data de casamento, data de aniversário. Agora tem mulheres que você não lembrou do dia do nosso primeiro beijo. Você não lembrou do dia que a gente pegou na mão a primeira vez. Você não lembrou do dia que a gente não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus também, meninas, né? Comemorar tudo, a primeira vez que a gente olhou um para o outro, a primeira vez que a gente se viu. Gente, né? Ajudem, a nossa cabeça não funciona igual a de vocês, então, por favor. Próximo, pastor.
Nós já falamos para namorar mais? Namorem mais. Namorem mais, gente. Vocês precisam namorar bastante. Pode passar o próximo, pastor. Andem de mão dada, gente. Isso é muito legal, viu? Eu gosto muito de andar de mão dada com ele. Até hoje a gente anda, qualquer lugar que a gente vai, a gente está de mão dada. Esses dias teve uma situação, depois ele não tinha percebido, depois ele se atentou e ele entendeu a importância disso também. Normalmente as crianças, quando estão com a gente, um vai com a mão, fica de mão dada com ele, outro fica comigo. Normalmente a Manu vai com ele, o Rafael vem comigo. Mas teve um dia que eu senti um toque diferente para que aquilo fosse mudado. Então eu falei, filho, vai lá e dá a mão para sua irmã, vocês andam de mãozinha dada, que a mamãe agora vai dar a mão para o papai. Né? Então foi algo assim, gestos que às vezes agora eles se tocam. Quando eles estão de mão dadas, às vezes eles soltam, eles vão entre eles e deixam o espaço para a gente poder pegar na mão. Parece simples, mas isso é muito relevante para um relacionamento também. Então andem sempre de mão dadas na rua, tá bom? Isso é legal. Para as pessoas que vêm também, é um bom testemunho, né? de intimidade, de unidade, né? E celebração. Isso é celebrar também a união de vocês quando vocês estão andando na rua com a mãozinha dada, tá bom? E talvez pareça fácil a gente falar isso, que vocês olham pra gente, nossa, um casalzinho novo, um jovenzinho desse, muito fácil, mas a gente vai fazer 20 anos de casado esse ano, e a gente sempre, a gente só anda de mão dada na rua, no shopping, em qualquer lugar, a gente desce do carro, já pega na mão do outro, tá? Acho que isso é medo que ela tem de alguém me levar embora, porque como ela falou, eu sou muito gata, eu sou muito linda. Sequestro. Pode passar o próximo, pastor. Façam boas surpresas, planejem um dia romântico. Gente, isso é muito legal. É muito importante, assim, você planejar algo para sua esposa, principalmente homens, algo que não está esperando. É diferente você planejar, eu vou fazer algo no nosso aniversário de casamento. É diferente você pegá-lo numa quinta-feira não tem culto, numa quarta-feira qualquer, e você fala assim, poxa, vamos sair ali, vamos comer um pastel no Robson, né, Vanderlei? Vamos ali comer, vamos fazer não sei o que, olha, poxa, vamos sair de carro aqui, eu não tenho dinheiro, mas vamos passear, vamos lá no Igapó ver os outros tomar sorvete, vamos fazer alguma coisa. Eu, de vez em quando, a minha filha, ela gosta muito da Glebe. Eu falo que eu levo ela lá para ela ver as crianças tomar sorvete. Ela fala, vamos lá que eu vou levar vocês para ver as crianças comer doce. E a gente vai passear assim. Às vezes a mulher, tem homem que pensa o seguinte, poxa, eu não tenho dinheiro para sair com a minha mulher. E às vezes ela não quer que você gaste dinheiro. Ela quer só sair um pouquinho de casa. Eu falei levá-la para comer alguma coisa, é um exemplo, mas você pode simplesmente sair. Olha, vamos dar uma volta. Vocês que moram aqui na Zona Norte, pega um domingo de manhã, vamos sair, vamos ali no Cabrinha, vamos dar uma volta ali de mão dada, ou vamos lá no Igapó, vamos passear pela avenida, né? E anda de mão dada ali, planeja um dia bacana para elas. Saiam da rotina. Saiam da rotina. Próximo. Se comuniquem com amor, sempre, né? Em todas as atitudes, em todos os momentos de comunicação, que seja muito respeitoso, seja com muito amor. Também isso é muito importante. Vamos lá, próximo, pastor. Dedique tempo de qualidade. Deixa o celular de lado. Um exemplo, assim, que quando a gente estava montando esses bolsos, a Cristina, ela colocou essa parte. Porque muitas vezes a gente às vezes sai, vai em algum lugar, e a gente vê casal, até casal jovem, que às vezes está numa lanchonete comendo, um aqui, outro ali, assim, sabe, não tem aquele contato, não tem aquele olho no olho, né? Então, assim, deixa o celular de lado um pouquinho. Só bem rapidinho, assim, falando para vocês. Esse tempo atrás a gente foi na casa de uma pessoa e a gente estava sentado no sofá e tinha um casal do nosso lado, um casal um pouco mais jovem, e os dois, um do lado do outro, sentado, um do lado do outro ali com o celular na mão. E o diálogo acontecendo na casa, na sala, e os dois com o celular na mão. E eu sou incomodada com essa questão de celular, sabe? Quem me conhece sabe que eu sou incomodada com essa questão de celular. Eu não sou muito tecnológica, não. E aí eu perguntei para eles, falei, gente, mas vocês vão ficar aí no celular mesmo? O que vocês estão fazendo tanto no celular? Aproveita o contato, aproveita o momento. Não, mas a gente está conversando entre a gente aqui no celular. Eu falei, não, vocês estão brincando comigo. Não, é sério mesmo aqui, ó. E os dois trocando mensagem no celular, um do ladinho do outro, um casal.
Eu falei, gente, vocês têm noção do que vocês estão fazendo? Eu fico imaginando como é que eles vão ter filhos. Tecnologia, assim, Né? um Por robozinho, celular, né? vamos fazer um robô. Vocês forem na mesa, eu falo muito sobre a mesa, as mulheres sabem sobre isso. Tem um momento de mesa com seu esposo, com a sua família, com seus filhos. Momento da mesa, esquece do celular, esquece do trabalho, esquece da faculdade. É um momento que você tem ali, às vezes são momentos tão preciosos que a gente desperdiça, né, com a tecnologia. Então, olhe no olho, converse, né, deixe o celular de lado e cultive mais, celebre mais a presença das pessoas, né, do que a tecnologia, tá bom? Próximo, pastor. Esse eu quero que você leia. Sejam pacientes. Não, lê de novo. Sejam pacientes e agradecidos um com o outro, tá bom? Quando a gente fala sobre gratidão aqui, agradecimento, né? Não é só palavras de gratidão, né? Gentileza. Mas é a questão de contemplação mesmo, sabe? De você contemplar o seu esposo, o momento que você está vivendo. Seja agradecido por esses momentos, seja agradecido pelo seu esposo. Até quando você estiver passando a roupa dele, aquela camisa cheia de quina. Hoje em dia, graças a Deus, meu marido se libertou dessas coisas. Mas quando a gente casou, no começo, ele só usava roupa social, camisa de linho, era calça social. E eu falei, meu Deus, para mim passar isso aqui. Mas até quando você estiver passando a camisa de linho do seu esposo, que não sai aquela quina, dá glória a Deus pela camisa que você está passando, que você tem um esposo para passar a camisa dele. Então seja grato em tudo, tá bom? Sejam agradecidos um com o outro, contemplem um ao outro e sejam pacientes também em todas as coisas, tá bom? Próximo, pastor. Namorem mais. Namorem mais, gente. Eu já tinha falado desse? Já? Então tá bom. Então, namorem mais. Isso é muito importante. E quando eu falo de namorem mais, eu não estou falando só da parte mais íntima, gente. Sejam realmente namoradinhos. Lembra quando vocês começaram a namorar? Foi tudo que a gente falou aqui. Andar de mãozinha dada, é você olhar no olho, é você falar, nossa, como é lindo. Esses dias eu lembro que eu acordo muito cedo, né? Eu acordo geralmente de madrugada, eu perco o sono, não tenho que fazer. E esses dias eu estava contemplando a minha esposa, assim. Eu falei, poxa, eu sou um cara de sorte. Olha como que minha esposa é bonita. Ela estava descabelada, com a boca aberta, babando, e eu, meu Deus, a minha esposa é tão linda, eu sou muito sortudo. Poxa, que coisa maravilhosa. Sabe, é admirar. Esses dias eu fiz um exercício comigo mesmo, assim. Eu falei assim, como é que seria a minha vida se a Cristina morresse hoje? Parece uma coisa meio psicopata, né? Mas não é. Eu queria tentar entender como seria a minha vida sem ela. E eu lembro que eu estava dirigindo, gente, eu estava na estrada, eu comecei a chorar. Eu falei, meu Deus, não dá não, Senhor. Se o Senhor tiver que levar, leva eu primeiro. Leva ela não, porque não ia conseguir viver sem minha esposa. Apesar de tudo, assim, dos estresses que ela faz eu passar, das broncas que ela me dá, de ficar brigando comigo e tudo mais. Brincadeira, gente. Mas tentem fazer isso um dia. Falei, poxa, como que seria a minha vida? Quando você estiver muito irritado assim com seu cônjuge, mulheres, se você estiver muito bravo com seu marido, pense, poxa, como que seria se ele não estivesse aqui? Como seria se ele morresse hoje? Como é que ia ser minha vida daqui para frente? Pense nisso. Isso vai dar uma outra perspectiva para você. Porque quando a gente está irritado, a gente fala bobagem. Tomara que suma mesmo, que não volte, não aguento mais. Tá, mas você não aguenta mais. E se Deus atendesse você? Você não aguenta mais, filho? Você não aguenta mais, filha? Então eu vou tirar. Como é que seria? Pense nisso, tá? E se a gente tivesse que dar uma palavra final, né, para essa ministração, seria: apaixonam-se todos os dias. Busquem todos os dias se apaixonar de novo. Como a Cris falou aqui, o amor, ele é uma escolha. Ele não é um sentimento. Então, amem seus cônjuges todos os dias. Se apaixonem por ele todos os dias. Olhem para os seus cônjuges da forma que a Cristina olha para mim, com aquele olhar de fé, e fala, meu Deus, como que é lindo. Tenham essa visão. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida. Antes de finalizarmos, a gente quer deixar aqui para vocês, como a gente falou, né, algumas sugestões de leitura.
Você quer falar sobre os livros? Você que leu tudo? Não. 2 deles eu já falei, né? Mas esse Casamento Blindado ali também, ele é um livro bem completo. Tem bastante coisa boa nesse livro. Vocês vão se identificar com várias situações. Ele aborda todos os assuntos. É um livro antigo. Eu acho que tem até novas edições. Eu trouxe ali. Tem até novas edições já. Para quem gosta de ler também é muito bacana. E a questão dos temperamentos transformados, né? Que acho que você colocou. Pode passar o próximo. E as 5 linguagens do amor. Isso vai ser transformador para o casamento de vocês. É muito bacana vocês se disponibilizarem ali para a leitura, tá? Eu pesquisei, pessoal, na internet, tá? Talvez você encontre nas livrarias aqui em Londrina, se você for no Centro Bíblico, na livraria evangélica, lá na Família Cristã, você vai encontrar. Porém, eu pesquisei ele rapidamente pela internet. Eu achei na Amazon, em alguns outros sites ali, na faixa de R$35, mais ou menos. Uns 20 e poucos, outros 50, mas na média ali estão nessa faixa de 30 e poucos reais, tá? Então, assim, acho que seria um investimento bacana para você fazer, para vocês lerem juntos. Eu não sou muito de ler, eu prometi para a Cristina que eu ia ler esse livro aqui, eu comecei a ler ele e eu vou terminar. E o pedaço que eu li eu já achei muito interessante. É uma leitura gostosa, uma leitura fácil. E eu tenho certeza que pode mudar aí o casamento de vocês. Pelo fato de ser antigo, eu acredito que tem até disponível em PDF. É mais fácil o acesso, né, em PDF também. Pode ser que você consiga baixar, não precisa comprar. Procurar na internet lá. É que a gente não pode incentivar esse tipo de atitudes, mas se você procurar, você acha. Tem algumas coisas que eu acho que o próprio escritor libera, né? Então. Disponibiliza. É isso? É isso, gente. A gente espera que o desejo do nosso coração é que esses encontros sejam transformadores para vocês, né? Que ativem a consciência, que vocês tragam uma reavaliação de como está o casamento, o matrimônio, a relação de vocês, que vocês comecem a desenvolver mais o amor. Eu acredito que todo dia é dia de recomeço, né? Nós temos todos os dias a oportunidade de recomeçar. Então, se talvez até aqui não foi algo muito legal, né? A experiência de relacionamento que você teve, em nome de Jesus, a partir de hoje, pode ser algo novo, pode ser um vinho novo sendo derramado sobre a sua vida. O Senhor, Ele tem o maior interesse, como eu disse, de reconstruir a sua vida, o seu casamento, a sua família. Então, use todas essas estratégias, essas ferramentas que vão ser disponibilizadas esses dias aqui, para que você coloque em prática na sua vida diária. E eu tenho certeza que vai ser algo muito extraordinário. Tenho certeza que você vai ver a diferença. Talvez, né, alguns cônjuges não puderam estar aqui, mas coloque você em prática. Se você tiver a oportunidade de levar esse conhecimento para o seu marido, né, leve. Mas eu sei que alguns homens ainda têm algumas barreiras em relação a essa questão de amor e relacionamento. Mas faça você a sua parte, né? Desenvolva essas ferramentas na prática na sua vida e ore ao Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor vai completar a obra na vida do seu esposo e no seu casamento de uma forma geral. Tá bom, gente? É isso. Nós queremos depois ungir a aliança de vocês, né? Fazer como a gente faz normalmente, pastor. E a gente vai fazer essa oração para encerrar. A Ingrid pediu para vocês não irem embora sem antes passar ali, tirar uma fotinha ali para ficar registrado, tá bom? E depois a gente manda para vocês, para ficar fofinho lá no celular de vocês, na fotinha de vocês juntinhos, tá bom? Eu queria só abrir uma janelinha bem rapidinho. Eu sei que essa questão de casamento é um assunto muito amplo, né? E tem muitas dúvidas ainda que muitos casais têm. Se vocês quiserem, a gente pode montar uma caixinha de dúvidas. Vocês não precisam nem colocar nome, nada. Vocês podem colocar a sua dúvida lá, né, sobre qualquer tipo de assunto dentro do casamento. Talvez o assunto que a gente abordou aqui hoje, ou o assunto que vão ser, né, que serão abordados nos próximos encontros. E depois a gente pode marcar um novo encontro só para tirar essas dúvidas e falar mais especificamente sobre cada assunto. Se vocês acharem interessante, porque eu sei que para muitos ainda tem muitos tabus, né? E às vezes não tem essa facilidade de uma conversa de olho a olho para perguntar e tirar essa dúvida. Mas se vocês quiserem, vocês podem anotar um bilhetinho anônimo, coloca dentro de uma caixinha e a gente vai disponibilizar depois. E a gente pode marcar um outro culto, uma outra palestra, né, um momento específico só para a gente falar sobre essas dúvidas, tá bom? E se vocês quiserem conversar com a gente, de repente trazer alguma dúvida, algum assunto pessoalmente, a gente vai estar disponível. Se precisar que a gente converse pessoalmente lá na casa de vocês também, quiserem que a gente vá, a gente está aqui disponível para ajudar vocês naquilo que
a gente puder, tá bom? É isso, pessoal. Vamos ficar em pé então, para a gente finalizar. Eu vou pedir um favor então, Pastor Durvai. Eu queria que dessa vez o pastor e a pastora Fátima estivessem aqui ungindo as alianças, né, até para honrar o casal master da igreja, né? Sênior. Não, master parece que é velho, né? Pastor sênior. Tá bom, gente? Nós vamos fazer uma oração aqui e depois você passa aqui para ungir as alianças. Tá bom? Curva sua fronte um minutinho. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Nós te agradecemos imensamente por cada palavra que foi ministrada aqui aos nossos corações, Pai. Nós sabemos que o Senhor tem um plano na vida de cada casal, que o Senhor tem um plano na vida de cada pessoa que aqui está, meu Pai. Alguns que estão aqui sozinhos, com seus cônjuges, meu Pai, muitas vezes estão trabalhando ou estão longe, mas nós sabemos que a união, Senhor, está no coração, está no sentimento. Nós sabemos que o Senhor uniu e que a distância não pode separar. Então nós te pedimos que o Senhor esteja alcançando, Pai, também essas pessoas, Pai, que o Senhor esteja levando, Senhor, essa palavra a essas pessoas, meu Pai, que elas possam ser também edificadas da forma que nós fomos edificados aqui neste lugar. Nós te clamamos que o Senhor, meu Pai, derrame as suas bênçãos sobre a vida desses casais, Pai. Que o Senhor derrame as suas bênçãos, meu Pai, sobre a vida dessas famílias. E que o Senhor nos ajude, Senhor, a cada dia sermos melhores. Que a cada dia nós possamos, meu Pai, crescer, meu Pai, na Tua presença. Que nós possamos crescer, ó Deus, com o Teu Espírito, que nós possamos crescer em conhecimento, para que possamos também ajudar outros que necessitam, Pai. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda ação do diabo contra a vida dessas famílias. Nós repreendemos toda ação do diabo, do inferno, contra a vida desses casais. Oh, Pai, nós não aceitamos que o diabo venha tirar a paz, venha tirar a tranquilidade, venha tirar, meu Pai, o amor que existe, meu Pai, entre um e outro. Se aqui neste lugar existe, meu Pai, algum casal que talvez se encontra em um momento de dificuldade, que se encontra talvez, meu Pai, em um momento de atrito, Senhor, que o Senhor possa, meu Pai, a partir de hoje, dar a eles, meu Pai, entendimento suficiente para lidar com cada situação, meu Pai. Restaura o casamento, restaura, Senhor, a família, restaura, meu Pai, o amor, meu Pai, o primeiro amor de quando se conheceram. Em nome de Jesus nós te pedimos, Pai, para que o Seu nome seja glorificado através da vida dos Seus filhos. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos?